Hello, hello, mulheres alquimistas! Muito boa noite! Sejam bem-vindas a mais um Fale com a Jana, da série Mulheres que Empreendem com a Voz do Coração. Vou esperando vocês chegarem e hoje a gente tem uma convidada super especial, que é a Paty Garcia. Ela é Spiritual Healer, trabalha aqui em Sydney, não, em Sunshine, mora na Austrália também e faz um trabalho lindo de expansão de consciência. E hoje eu vou ter a honra de tê-la como convidada especial aqui no Fale com a Jana. Vão chegando, vou convidar vocês para enviar o aviãozinho para as amigas e amigas de vocês. E lembrando que o Fale com a Jana é uma live que sempre promove, a gente fala de propósito, empreendedorismo, humanizado e carreira, né? Então, se esses são assuntos que te interessam, fica ligada no Fale com a Jana e se inscreve lá no link da bio, Fale com a Jana, para tu não ficar de fora das lives, tá bom? Então, eu vou esperando vocês entrando e se vocês puderem convidar as amigas de vocês. E eu vou esperando a Paty entrar. Ela deve estar entrando a qualquer momento. Vocês estão me ouvindo direito? Sim? Deixa eu convidar aqui a Paty. Oi, Paty! Olá, olá! Perfeito, eu vou esperar vocês entrando então. Oi, Paty! Olá! Oi, amada, que alegria estar aqui. Tudo bem, Paty? Bem, você tá me vendo e me ouvindo bem? Deixa eu só me ajeitar aqui. Tô. Tu tá me vendo e me ouvindo bem? Tô também, tô te vendo e te ouvindo bem. Gratidão pela oportunidade de estar aqui. Muita gratidão. Eu não sei se chegou a ouvir a minha mensagem que eu mandei pra ti. Sim, eu ouvi sim. Vamos fazer isso juntas, com certeza. Então eu convidei a Paty porque nós temos uma amiga aqui na nossa comunidade, a Aline Horst, que ela tá com câncer e ela descobriu em 2020, no ano de 2020, um câncer no intestino e se espalhou, infelizmente, por metástase no corpo dela. E ela tá precisando muito da nossa ajuda para poder fazer o tratamento no México, já que os médicos da Austrália disseram que não tinha mais muito que ela poderia fazer. Então, nós aqui estamos nos reunindo para ajudá-la numa campanha de arrecadação, né? De fundos monetários para que ela consiga, então, fazer o tratamento no México. Mas, se você não puder ajudar com quantia financeira, você pode também enviar positivas vibrações para ela, né? Em meditação, em reza, em intenção, porque sempre ajuda, né? Sempre a oração é bem-vinda. Com certeza, amada, com certeza. Inclusive, agradeço, né, por você ter me convidado para fazer parte desse momento aqui e para a gente juntas e junto com todo mundo que sentiu o chamado, a gente poder meditar e emanar e enviar muita luz e muito amor para essa nossa mana, né, e que a vontade divina sempre se manifeste e que ela receba toda a assessoria, todo o suporte, que o melhor sempre acontece. Com certeza, Paty. E eu sempre falo, né? Nós estamos todas juntas nisso tudo que está acontecendo no mundo, né? As doenças, o desequilíbrio entre as nossas energias feminina e masculina, que eu quero estar abordando hoje aqui contigo. O fato da gente, enquanto mulher, estar trabalhando como às vezes com uma energia masculina muito exagerada, né? Muito focada na produção, nos resultados, nos números, e aí a gente acaba passando muitas vezes por cima da nossa saúde sem querer, né? Então, isso é uma coisa que eu quero estar abordando. Eu acho que a gente tem muito para compartilhar, né, sobre isso.
Mas antes eu quero pedir, né, para você que está aqui ao vivo conosco, entrar nessa conexão maior, né, para que a gente consiga então enviar luz, amor incondicional para a Aline, muita energia de positividade e cura, não só para a Aline, mas para todas as outras pessoas também que estão passando pela mesma situação ou que precisam curar de alguma forma, né? Então, eu vou botar uma musiquinha aqui para a gente entrar, e eu escolhi uma música que se chama Sagrado Feminino, para a gente honrar o nosso feminino e trabalhar essa cura juntas, né? Tô aqui emocionada já. Então vamos lá. Eu vou botar uma música aqui. Vou convidar vocês para fechar os olhos, fazer uma respiração bem profunda. Você pode sentir, colocar a mão no coração. Ou como você se sentir melhor. Se você tiver um lugar para deitar, onde você consiga se sentir confortável, busque esse conforto. E a cada respiração, vai sentindo a qualidade e a temperatura desse ar que entra pelas tuas narinas. Vai percebendo se esse ar é um ar quente, se é um ar gelado. E vai trazendo toda a atenção para esse ar. Percebendo o abdômen preenchendo com esse ar. E a cada inspiração, agora que você já conseguiu perceber a temperatura desse ar, você vai imaginar a luz incondicional do amor. E a luz que vier para você é a luz que você está precisando nesse momento. Então, vá fazendo essa inspiração, inspirando o amor e expirando medo, energias de mais baixa frequência vibracional. Inspirando amor e expirando medo. E vai percebendo se existe alguma parte do teu corpo que está desconfortável. E vai mandando essa energia do amor para essa parte do teu corpo que de alguma forma quer comunicar com você. Vá acolhendo cada parte do teu corpo que precisa desse amor, dessa atenção, desse carinho. Vai te acolhendo, nutrindo. E agora, eu vou pedir para que você, mesmo que você não conheça a Aline, que você vai imaginando essa cor dessa respiração do amor que você imaginou. E essa luz, essa cor do amor incondicional agora vai sendo derrubada na cabeça dela, por todo o corpo, por todas as células, removendo qualquer resistência de cura, abrindo todas as células para que ela consiga receber esse amor agora, essa cura. E ao mesmo tempo que a gente vai emanando essa energia de cura e luz para ela, a gente vai imaginando todas as pessoas que precisam dessa energia e enviando o amor incondicional para todas as pessoas do planeta que agora precisam desse amor, incluindo nós mesmos. A gente vai imaginando que todas as pessoas agora estão iluminadas com essa luz que você escolheu. E a gente vai pintando os espaços em branco até que todos
fiquem brilhosos, reluzentes, com uma única energia. Vai sentindo essa luz sendo derramada por todos os lados e vai enviando essa cura incondicional para a Aline. Saiba que a qualquer momento basta fechar os olhos e imaginar essa luz do amor que está ao teu alcance em cada momento que você precisar. Aos poucos, vai retomando a respiração inicial. No teu tempo, abrindo os olhos. Sabendo que todas somos um, que todas estamos aqui numa única missão maior de aprender a amar nós mesmos, aprender a aceitar nós mesmos com amor e com gentileza e aprendermos a amar uns aos outros. Seja bem-vinda, Paty. Amada, que coisa mais foi. Tô com o corpo pegando fogo aqui agora, de tanta energia. Foi muito lindo, muita gratidão. E mesmo sem a Aline, eu pude senti-la, pude tocá-la. E depois emanar essa luz e esse amor para todo o planeta. E para mim também, quando você falou, se inclua nesse amor incondicional. Eu já tinha me incluído, que eu falei, eu tô precisando. Foi lindo, amada. Então, gratidão por esse momento, foi muito especial. Bem-vinda! Ai, que lindo. Como é bom começar assim esse encontro com amor, né? Vibrando nessa força tão autêntica da mulher, que é nutrir, que é amar, que é cuidar, né? Que estamos aqui para falar exatamente disso, né? Dessa nossa energia e do quanto a gente está aprendendo. Me vejo muito como uma grande aprendiz nesse tempo, né? De transição planetária e como viver esse novo eu a cada dia mais alinhada, com mais verdade, com menos necessidades externas, né? Podendo ouvir realmente a voz do coração. Então, muita gratidão por construir esse espaço, pelo convite. Gratidão por todo mundo que está aqui com a gente, recebendo um pouco dessa nossa medicina, que é compartilhada e multiplicada quando a gente está junto. Então, honro demais. Oi, Aline. Que bom que você está aqui. Oi, Bruno. Oi, Cássia. Que delícia. Oi, Nádia. Ai, que maravilhoso. Então, a ideia, né? Vou tomar uma água também. A ideia dessa live, né, Paty? É a gente falar de como que a gente pode empreender com a voz do coração, com aquilo que realmente faz sentido para nós, né? Eu vejo muita, né, como coach de carreira, muita desconexão. As pessoas chegam até mim muito insatisfeitas com a profissão, com a carreira. E se a gente olhar para uma perspectiva mundial, né, americana, no Brasil, a gente tem aí mais de 80% da população extremamente insatisfeita com as suas profissões, com a forma aqui de trabalho, né? E eu acredito que essa forma de trabalho que a gente vem vivendo, trabalhando com essa energia do número, do resultado das coisas materiais apenas, é o que vem fazendo a nossa sociedade adoecer. E por trás disso, a gente imprime muito essa energia masculina do patriarcado, né? Que é uma energia no qual a gente tem essa predominância de valores masculinos aos valores femininos. Então, muito no mental e pouco no sentir, né? Do sentir, do sentido. Então, cada vez mais eu vejo que só existe um caminho, né? Não é nem dois, é um só.
que é o caminho do amor, o caminho do sentir. Para nós humanos, que a gente comece a viver de acordo com aquilo que faz sentido. E eu escolhi algumas mulheres que eu admiro, e tu é uma delas, né? Que eu sinto que trabalham com essa energia. E então, eu acredito que, né, muitas pessoas, a gente ouviu falar há muito tempo que trabalhar com o que ama não dá dinheiro. É uma pegadinha do malandro, né? Porque, na verdade, o dinheiro não tem nada a ver se tu ama ou não, né? Tem a ver com a estratégia que tu desenvolve, entre outras coisas. Então, eu acredito que quando tu faz aquilo que tu ama, tu realmente, aí que tu consegue ter abundância. E não é nem dinheiro financeiro, mas abundância no sentido que aquilo é tão grande, é tão potente, que transborda e que as pessoas sentem e elas te procuram. E tu, porque eu acredito que o amor potencializa, né, aquilo que a gente faz. E a gente faz melhor quando a gente faz aquilo que a gente ama. Então, eu queria que tu começasse te apresentando para nós, que claro que muita gente aqui já te conhece, mas para quem não te conhece, te apresentares e dizer como que foi para você essa caminhada de descobrir o que tu queria, trabalhar com o teu propósito, trabalhar com amor. E aí eu te dou a palavra. Amada, eu adoro te ouvir. Eu gostaria de continuar aqui só te ouvindo, que você trouxe com muito amor, com muita verdade, essa transição que a gente está vivendo, né? E como que a gente chegou aqui para ter essa conversa e o quanto eu acredito que as pessoas que vão vir depois de nós, né, vão poder muito olhar para esse grande marco que nós estamos escrevendo hoje, assim como nós hoje olhamos para trás e a gente pode honrar e agradecer muito os nossos ancestrais para que a gente pudesse chegar aqui nesse lugar, né? Então, gratidão também pelo seu serviço, Jana, por tudo que você tem feito, né? Pelos movimentos lindos que você tem trazido. E é sempre um desafio me apresentar, assim, porque acho que tudo isso nos limita um pouco, né? Encontrar palavras para compartilhar um pouco o chamado do nosso coração de viver com autenticidade, né? Então, acredito que esse meu grande movimento hoje é viver em coerência, é viver em verdade, e isso não significa que eu viva, isso significa que eu estou na jornada, a cada dia tirando um véu, a cada dia acessando um lugar de cura, e a cada dia descobrindo que viver a minha verdade traz mudança para o mundo. Porque eu sou uma grande peça de um grande quebra-cabeça, assim como você, Anderson, você, Inalda, você, todos nós que estamos aqui, nós somos peça de um grande quebra-cabeça, né? E quando eu me coloco no meu lugar de poder, eu ajudo os demais a encontrarem os seus lugares, assim como quando a gente está montando um quebra-cabeça, né? E é muito poderoso esse lugar, né? Porque isso ilumina o caminho de outros. Então, esse nosso trabalho que todos nós estamos exercendo, independente da profissão, independente de quantos seguidores você tem ou se você é visto por isso, mas no meu ponto de vista, empreender com o coração, né, é muito além de você ter um negócio. Mas é você empreender a sua vida, o protagonismo da sua história, viver a sua verdade, é estar totalmente conectado com o que você ama, com as suas paixões. E eu acho que isso, Jana, quando você trouxe, né, que o nível de insatisfação hoje do ser humano com o tema trabalho, o tema carreira, ele existe porque nós estamos vivendo de maneira totalmente desconectada com a verdade. O tempo de hora, o processo, a maneira, foi tudo construído de uma maneira que desconecta o ser humano da sua verdade. E aí ele precisa, quando ele está desconectado, de mais consumo, de encontrar anestésicos rápidos para suprir aquele descontentamento. Só que são tantas ilusões que hoje a gente vive que é super desafiador conseguir encontrar, tá, mas quem sou eu no meio de tudo isso? Quais são as minhas paixões? Como que eu vou contribuir com o mundo? Porque as pessoas acham que contribuir com o mundo são só para grandes criadores, criativos, artistas, músicos, escritores, ou seja lá, cada um tem uma percepção diferente, né? E a gente está aqui nesse momento, eu acredito que o meu servir
é o relembrar que cada um de nós somos essenciais, únicos. Filhos amados, que ninguém nasceu por um acaso, ninguém está aqui por uma distração ou por algo que aconteceu coincidentemente. Né? Eu acredito muito e a maneira que eu empreendo hoje, quando eu falo que é com o coração, é com a minha dedicação devocional. Com que a minha vida, o meu servir, cada palavra, cada post, cada música, cada meditação, cada coisa que eu faço é para que a minha vida seja um louvor para Deus, para a grande criação divina, né? E eu não tô falando de religião, porque hoje a minha religião é o amor. Então, quando eu entendi que eu sou um ser humano, um ser espiritual, vivendo uma experiência humana, e que eu tô aqui para fazer uma contribuição para o mundo, a gente tira todos os cargos, a gente tira todos os salários, a gente tira todos os títulos e tá. Então, quem sou eu como ser humano? Eu atendo também mentorias e muitas mulheres, principalmente atendo mais mulheres, chegam para mim com um grande dilema. Eu quero fazer uma transição de carreira, ou eu quero montar um negócio, né? Ou até com um foco pessoal mesmo. Quero curar minha criança ferida, quero trabalhar num olhar mais terapêutico. E é muito bonito, Jana, entender que não é sobre nada disso. É muito mais deep, é muito mais profundo. Porque é sobre como você está vivendo a sua vida. Eu gosto de dizer, né, uma coisa que eu aprendi com a medicina ayurvédica e que eu sempre me relembro disso, porque é muito fácil todos nós nos esquecermos, tá, gente? Muita coisa que eu ensino não é nem para ninguém, é para mim mesmo. Eu só compartilho o que eu estou me ensinando, o que eu estou colocando como metas para mim. Então, quando eu compartilho, por exemplo, agora a gente está fazendo 21 dias de meditação, de oração de Saint-Germain, né, de uma oração lindíssima. Aquilo é o meu desafio para mim. Eu só falo, gente, alguém quer ir comigo? Quem quiser ir, ó, tá aqui, vamos junto, né? E tem uma coisa que a medicina ayurvédica ensina que eu acho muito bonita e que eu acho que traz para todos nós, que é 8-8-8. Nós temos 24 horas no dia. 8 horas eu durmo, 8 horas eu trabalho e as outras 8 horas, como é que eu vou manifestar a minha existência aqui? Eu vou estudar, eu vou cuidar do meu corpo, eu vou cozinhar, eu vou. Como que eu vou dedicar e viver essas outras 8 horas que eu tenho? Então, hoje, tá tudo muito distorcido com esse olhar do trabalho, da carreira e dessa insatisfação, porque as pessoas passam 8 horas de sono sem qualidade. Porque, sabe uma coisa que eu ouvi esses dias? Eu tenho uma cliente que ela trabalha com. Ela tá criando um projeto muito lindo, inclusive, sobre a qualidade do nosso sono, com estudos sobre Feng Shui, várias coisas assim voltadas. Como que você faz para você dormir melhor? E aí ela fez uma comparação muito verdadeira. Ela falou assim: sabia que tem pesquisas que dizem que as pessoas elas gastam. Tem gente que nem compra pijama, que dorme com uma roupa velha, antiga. A roupa de cama não é de uma qualidade boa, só que a gente passa uma parte muito grande da nossa vida dormindo. Porque como é uma coisa íntima, veja só como que é a distorção dos valores, do auto-amor, do autocuidado, né? E aquilo já me trouxe vários insights quando ela falou e ela trouxe aquelas pesquisas. Eu falei, gente, que incrível a gente poder hoje olhar para isso e falar, é verdade, porque eu tenho 8-8-8. As primeiras 8 que eu passo dormindo, eu tô numa realidade onde eu não invisto para que eu tenha uma boa qualidade de sono, ou seja, eu não durmo num bom colchão, enfim, você entende? Porque não que as Sim. pessoas não possam, mas é que elas investem em outras coisas. Porque, na verdade, a nossa sociedade, ela foi. Os nossos valores estão com a energia yang, que é a energia masculina, que é a energia daqui para fora. Então, pro lado de fora tá bonita. Tô na academia, tô legal. Oh, Mas e o meu tá, emocional? A exatamente. minha casa por fora tá bonita. E dentro das gavetas, como é que estão? Né? Aí vai pra festa, tá bonita. Mas aí chega em casa e põe um vestido, uma camisola velha, como tu falou. Então, assim. Como E que a que tá gente pode entender? qualidade, né? Assim, para que eu possa experienciar, porque se a gente passa, tem números até que agora se eu chutar eu vou falar errado, porque eu não me lembro mais. Mas alguma coisa de 20 e poucos anos da nossa vida dormindo. É meio bizarro pensar isso, né? Então É, é só pra gente trazer só um o que exemplo. tá vivendo esses 8-8-8.
Então, muito, se a gente olhar, então, a nossa carreira, ela é uma etapa, assim, um processo, né? Uma parte importante, mas ela não é o todo. E por que que ali é mais fácil da gente manifestar a nossa insatisfação? Porque a maioria das pessoas só acorda, trabalha, paga boleto e dorme. As pessoas não vivem, elas sobrevivem. Exatamente. A gente trabalha muito a carreira na nossa... Uhum, Oi? Ah, desculpa, Paty. Não, imagina. A gente trabalha muito a nossa carreira de uma forma mecanicista, né? E a ideia, quando eu falo trabalhar com a energia do coração, fazer aquilo que tu ama, é que tu tenha uma vida só, né? Então, que não tenha mais essa divisão, no caso, que tenha a divisão das horas, mas quando tu trabalha com aquilo que tu ama, é como se tu não estivesse trabalhando. É algo mais... Não é bem assim também, porque tem coisas da parte do teu trabalho que tu não vai gostar, então não quero vender uma ilusão aqui. Mas eu digo assim, que é mais fácil, é mais gostoso, é mais fluido, né? Quando tu tá fazendo alguma coisa que tu tem um propósito, quando tu tá alinhada com a tua missão maior, né? Então, assim, eu fui num bar e tava conversando com um australiano aqui, e aí ele perguntou, o que que tu faz? Eu falei, eu trabalho. Daí eu falei, eu trabalho bastante. Daí ele assim, nossa, que pena. I'm so sorry que você tem que passar por isso. Aí eu olhei para ele e falei assim, não, mas eu amo o meu trabalho. Na verdade, eu não tenho trabalho. Eu tenho uma vida. E ele quase chorou. Aí ele falou assim, meu Deus, eu nunca ouvi ninguém falar isso. Aí eu falei, o que que tu faz? Ele falou, eu trabalho nas minas. E eu falei, tu gosta do teu trabalho? Ele disse, eu odeio o meu trabalho. Então, ali naquele momento, o que ele estava dizendo para mim? Ele estava projetando toda a dor e a frustração dele. Eu dizendo que trabalhava bastante, dizendo, mas eu trabalho bastante, mas eu amo. E, na verdade, eu trabalho e vivo. É uma coisa só, não é né? Então, eu acho que quando a gente sai dessa forma automática, mecanicista, né, de trabalhar de uma forma fria, sistemática, sem sentir, né? Eu acho que a nossa vida começa a ter um novo sentido. E aí, é como tu falou, não é só fazer isso na carreira ou na empresa, mas é trazer o sentir para todos os momentos da vida. Então, eu tô cansada. Faz sentido para mim tirar uma soneca depois do almoço? Então, o meu corpo tá pedindo isso. Mas não. Na forma que a gente foi trabalhado, tem que tomar um café, tem que tomar um Red Bull, tem que tomar um... E aí, eu tô respeitando o meu corpo? Claro que nem sempre tu pode, né? Tu tem coisa para entregar, tu tem prazo, obviamente que tu não vai tirar uma soneca sempre depois do almoço. Mas o que eu tô querendo dizer é que o como que a gente vai e trabalha até a exaustão, muitas vezes. Eu fazia muito isso comigo. Eu me maltratava demais, sem consciência. Eu passava por cima das minhas necessidades básicas. Ah, não ia tomar água, aí não ia fazer xixi porque eu tinha que produzir. Olha só que loucura que era a minha vida. Ah, eu também já fiz isso e acho que a maior loucura é que eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo. E tinha muito orgulho de mostrar para todo mundo e para mim mesma que eu tinha batido meu cartão às 8 da manhã e estava saindo do escritório às 10 da noite. Uau, eu era uma mulher maravilha, né? E aquilo eu achava incrível. Nossa, e eu amava. Isso não E significa dá conta de tudo. sempre amei o que eu fiz. Olha, isso é uma coisa que eu só agradeço, porque desde que eu encarnei aqui, todos os meus trabalhos eu sempre gostei muito. E sempre tive paixão, sempre fiz coisas que eu gosto. A questão é a maneira e o sistema tão vedado, com tantas ilusões, que a gente tem dificuldade de conseguir entender. Por exemplo, uma das coisas que você citou, né? Eu estou há 1 ano e alguns meses sem cafeína, exatamente quando eu entendi e precisei me dar digamos, esse detox para conseguir realmente sentir a experiência do que a cafeína fazia no meu corpo, né? Então, porque existe o inconsciente coletivo do café, existe a energia dele e existe o propósito dele, né? Então, quando eu fui mergulhando profundamente nisso, eu falei, eu quero experienciar esse lugar de fazer um detox, porque eu não quero mais estar vivendo uma coisa fora do meu ritmo. E é exatamente esse exemplo que você deu, né? E eu acredito que essa transição planetária, a gente está aqui para reconhecer qual que é o meu ritmo natural.
Porque se tá faltando energia, tem coisa aí para você descobrir. Ou você tá desnutrido, ou você não tá alinhado, não é uma coisa que você ama. Se você tem que ficar colocando drogas, substâncias no seu corpo para você conseguir produzir algo, vamos parar e vamos avaliar isso, né? Faz sentido? Perfeito, Paty, total. Agora eu até quero pegar esse gancho que tu falou do viver com ritmo, né? O Sim. ritmo da Teu natureza. ideal. Olha que Uhum. interessante. Depois que eu peguei o sponsor aqui, né, que eu trabalhava numa loja de varejo grande, a maior loja da rede, e eu trabalhava 12 horas por dia, com uma pressão gigante, um turnover de acima de US$ 1,5 milhão. E eu tinha aquela na minha cabeça, super competitiva, energia mega masculina, número um, número um, número um. E eu fazia de tudo para ganhar reconhecimento, porque para mim, a forma que eu ganhava amor era Sim, com prêmio. Que nem desde criança. Ganhou 10, então tu vai ganhar sorvete. Então a gente aprende que a gente exato. precisa ser aquele exemplo, aquela mulher perfeita, aquela mulher maravilha, aquela mulher maravilha, né? Uma heroína para ganhar amor e reconhecimento e pertencer. Então é tudo uma coisa muito subliminar que nós não nos damos conta. Então, eu trabalhava muitas horas e tudo mais, até que um dia, bom, cheguei em exaustão, vários problemas hormonais, né? Aí um dia fui pra beira da praia e fiquei observando o mar, assim, só observando o mar. Daqui um pouco, caiu uma ficha. Eu falei, gente, eu tô no ritmo do mar, eu entrei na frequência do mar. Eu entrei na frequência da natureza. E aí eu tive um pensar de perceber, meu Deus, como a minha mente estava acelerada antes. E é por isso que eu tô doente. Doente no sentido de estar exausta. E aí eu pensei, caramba, estamos todos fora do ritmo da natureza. Estamos vivendo uma sociedade extremamente acelerada e estamos todos doentes. Todos no sentido de estar com essa ansiedade desenfreada, né? E a doença que eu falo é a doença do desequilíbrio, né? Das energias. 4 elementos, peraí, que eu vou colocar aqui: fogo, terra, água e ar, que eu ensino lá no método da alquimia. A gente sabe que a gente precisa dos 4 elementos em harmonia para viver uma vida equilibrada. Então, o ar é o elemento da mente. Então, se a gente está tendo um hiper estímulo mental com o social media, com o bombardeio das informações vindo de todos os lados, e nas últimas 10 anos isso se potencializou. Então a mente fica acelerada, e quando a mente fica acelerada, naturalmente existe uma desconexão com o coração. Que ninguém consegue sentir o coração, ninguém consegue sentir a emoção se a mente está turbulhando. Então, o caminho, na verdade, para que a gente consiga viver uma vida equilibrada, viver uma vida próspera, abundante, é a gente entrar no ritmo da natureza. E isso requer um desaceleramento. Desaceleramento da mente, desaceleramento das coisas que a gente faz. E quando eu me dei conta disso, foi assim um tapa na cara, sabe? E assim, cara, a gente é natureza e a gente tá vivendo que nem um robô. É E isso. uma coisa que existe uma crença limitante, no meu ponto de vista, é que as pessoas pensam que desacelerar então, é regredir, é andar para Perfeito. trás, é não conseguir estar mais nos top 10 ali da realidade que a pessoa está vivendo. Que é uma outra ilusão, né? Que é uma absoluta outra ilusão, porque hoje, compreendendo como funciona as leis universais, o nosso processo de manifestação, né? Que nós somos a natureza, né? Então, não é que a gente tem que ir para a natureza para a gente se conectar, não é? A gente só precisa estar alinhado com o nosso ritmo natural. Porque a hora que a gente está alinhado na nossa verdade, a gente tem uma potência tão grande de mais criatividade,
de mais magnetismo. A gente consegue magnetizar e atrair muito mais pessoas quando a gente está empoderado na nossa verdade, né? E isso significa que talvez, provavelmente, você vai ter muito mais sucesso. E aí é aquilo, é destruir o que era sucesso antes para reconstruir o que é sucesso hoje. Hoje eu vivo uma vida aqui na Austrália muito mais simples da vida que eu vivia no Brasil. Em que sentido? Eu nem lembro a última vez que eu comprei um sapato novo, uma bolsa nova, esse tipo de coisa que no Brasil era muito automático para a realidade que eu vivi. Talvez até se eu vivesse nos grandes centros aqui na Austrália, talvez eu também teria ainda esse modelo de vida, né? Mas como eu vivo no interior, vivo numa cidadezinha pequenininha, né? E tudo que eu faço é viver com a natureza, então eu trabalho o dia inteiro de biquíni, descalço, né? Tudo isso me ajudou muito a voltar para a minha verdade. O que realmente é fundamental? O que é essência? O que é sucesso? Né? Eu acredito muito que essa reorganização dos nossos valores, prioridades, né? Porque tem muita gente de muito sucesso hoje, muito infeliz. E eu acho que essa é a grande pergunta, né? Só que as pessoas, elas acreditam, como eu volto a dizer, que se elas mudarem, elas vão estar perdendo, porque elas não vão estar mais naquele status correspondendo às expectativas do mundo do que é ter sucesso. Mas mal sabe elas, que talvez elas tenham muito mais, né? Então, do mesmo jeito que pode você... Eu acredito muito nesse lugar, assim, da gente olhar a situação e entender, tá? A nossa mente cocria, no primeiro momento, o quê? Tudo que pode dar errado, tudo que é ruim, tudo que é negativo, né? E o momento que, tá, e quais são as possibilidades positivas dessa reconstrução, dessa recolocação, né? E que é muito além da carreira, de quem você é como ser humano, como você manifesta a sua existência, o que você faz com as 24 horas diárias, que são seus milagres, né, Jana? E tem um método que eu canalizei que faz muito sentido para mim, que me ajuda muito e que eu ensino isso pra gente viver isso na prática. Que foi quando eu entendi que existe uma tríade, né? Nós adoramos uns triângulos, né? Existe uma tríade, né? Que eu chamo ela de tríade do despertar. E que a primeira grande construção dessa tríade sou eu e Deus. O que significa eu e Deus? Que eu chamo de eu sou, né? Porque fazendo um trabalho profundo de reconexão com o meu eu superior, eu entendi que eu sou fragmento divino, né? Que eu sou a própria centelha divina. Então, eu sou o eu sou. Mas como no mundo ainda está muito dissociado que Deus está fora, então eu chamo no meu e-book de eu e Deus para ficar mais simples para as pessoas entenderem. Eu e Deus, o que significa isso? Começo a minha vida, o meu dia, os meus sonhos, meus projetos, sempre pelo que é mais importante. E o que é mais importante? Sou eu e Deus. Então, quando eu falo, eu tô falando da minha saúde mental, eu tô falando da minha saúde física, tô falando da minha conexão espiritual, eu tô falando da minha carga emocional e de como eu me relaciono comigo e, consequentemente, com a grande fonte. Porque eu estando alinhada nesse poder, o resto vai fluir. Faz sentido? Porque se a gente parar todos os problemas e dilemas que a gente tem, aonde é que tá a zona? Tá na gente. Ou a gente tá sem saúde física, ou mental, ou emocional. Ou... Faz sentido? Então, que então tá? Primeiro, eu e Deus. Então, eu começo o meu dia dedicando a minha primeira hora pra quem? Pra pessoa mais importante que existe, que sou eu e Deus. E as pessoas no mundo ainda do Matrix, né, dessa realidade que a maioria ainda vive, mas estão despertando, as pessoas já começam fazendo o quê? Acorda com um alarme, já começa por aí. Eu não lembro, faz mais de ano que eu não tenho alarme, anos. As pessoas já começam, ou seja, elas não respeitam o tanto que elas precisam dormir, porque tá tudo errado, mas a gente vai aprofundar nisso, se a gente tiver tempo. Então elas já começam com o alarme, levantam, pulam da cama, fazem o quê? Passam um café e vão pra poder acordar. Para poder acordar, ou seja, já coloca uma toxina no corpo e bora corresponder às necessidades do mundo. No que eu ensino, no que eu pratico, no que eu acredito, primeiro eu e Deus. Então, primeiro vou acordar e eu vou fazer o que é necessário para mim, nos meus 4 mundos, físico, mental, espiritual e emocional. Depois disso, eu vou para quem?
Não vou para o mundo ainda. Eu chamo de nós, na outra parte da minha pirâmide. Então, eu e Deus, depois chama nós. Quem somos nós? Eu e a minha família, se você tiver família, né? Então, se você tiver um parceiro, uma parceira, filhos, né? Gatinha. Tia, É bem gatinho. isso mesmo, é eu. Depois eu vou atender a ração da Shakti, a água Exato, da Shakti. exato. Pets, né? Que são os nossos, enfim, toda a nossa família. E só depois que eu vou para a terceira parte da minha pirâmide, que eu chamo de todos nós. Então eu tô nutrida, tô alinhada, respirei, meditei, ou sei lá, a prática que você quiser. Porque para mim a meditação mais linda que existe é aquela que você se sente presente. Para você escutar um rap correndo, maravilha, faça isso. Para você lutar boxe, fazer capoeira, para cada um de nós temos um jeito de nos conectarmos. Então, primeiro eu e Deus, depois nós e depois todos nós. Quando essa ordem é honrada, eu começo a viver um caminho de volta para casa, que é o caminho de volta para o coração. E aí a vida começa a se encarregar e a se movimentar para nos ajudar a ir fazendo essa reconstrução do que realmente é sucesso, do que realmente é abundância e como que eu vou honrar e viver com mais verdade, com mais alegria, com mais prosperidade. Faz sentido isso? Eu amo. Oh, tá, achei linda. Achei linda. Uma coisa que eu muito trabalho também, assim, né, com as minhas mentoradas é esse autocuidado, o auto-amor, né? E o que que é, e assim, em outras palavras falando, o que que é o auto-amor, né? É a gente cuidar não só do nosso corpo físico, não é só passar o creminho no rosto, fazer a unha, fazer a tua atividade física. Autocuidado é tu cuidar também do teu emocional, cuidar do teu espiritual, cuidar do teu mindset, das suas crenças limitantes, dos pensamentos sabotadores, né? Então, se nutrir primeiro, né? Trabalhar essa nutrição nesses 4 corpos, né? Espiritual, mental, emocional e físico. E muitas vezes a gente não tem a consciência nem para cuidar do corpo físico. Quem dirá para cuidar dos outros corpos? É por isso que é importante a gente também expandir a consciência de que a gente é muito mais só do que um corpo físico, que tem outros elementos que a gente precisa olhar. E é lindo essa forma que tu coloca, Paty, porque fica muito claro, né? Para a pessoa nunca mais vai esquecer, né? Primeiro eu, depois eu Nossa, e a família, depois o nós, porque é exatamente assim. E muitas vezes a gente quer ir para o mundo, né? Quantos de nós, né? Eu era assim. Nem tomava café, já levantava, assim, já ia direto fazer as coisas. dirigindo no carro, tomando café, comendo e Me parar, enfim. pintando. E eu lembro que eu me orgulhava de mim. Eu dizia, nossa, eu posso comer café, me pintar, dirigir, falar no celular. Quase perdi a carteira uma vez de tanta multa. Achando o máximo que eu podia fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mente muito masculina isso, né? Muito, muito. Multitasking. É uma distorção. E É uma distorção da verdade, é uma distorção do que é equilíbrio, né? E eu acho lindo, assim, eu acho um trabalho bem hard, assim, o que a gente está fazendo, de ir desconstruindo e se reconstruindo, mas ao mesmo tempo, eu acho muito bonito o nível de consciência que a cada dia a gente vem tendo, né? Hoje mesmo eu gravei um podcast falando sobre alimentação, né? E o que tem a ver alimentação com o meu trabalho? Tudo. Sou nutricionista? Não. Sou médica? Não. Mas tem tudo. Porque se o meu corpo não tiver saudável, né, eu possivelmente não vou conseguir manifestar o meu melhor, né? Provavelmente. E acontece que existem muitos rótulos mentirosos do que é saudável. Né? Então, a questão nesse momento de transição planetária é que a gente começou a reconhecer que existe muita mentira. E a gente está verdade. E acontece que quando a gente começa a ver a verdade, às vezes a gente fica cego, porque é tanta luz que a gente não tá ready ainda para ver tudo isso, sabe? Então acredito que a gente está nesse grande momento de ir desconstruindo e se reconhecendo e cada dia compreendendo uma parte maior. Então também nos colocarmos nesse lugar de que eu só sei que nada sei, eu acho super importante nesse movimento, porque realmente
Tem uma frase que eu gosto muito, assim, que é dentro de um estudo de uma escritura sagrada que a gente fez dentro da minha escola, que fala assim: a escuridão, ela não pode existir aonde há conhecimento. Tudo na nossa vida que nos assombra, todos os medos que a gente tem, os traumas, é porque tá escuro ainda. Quando a gente leva o conhecimento, que é luz, para aquele lugar, a gente dissolve aquela situação. Faz sentido? Então, a escuridão pode existir se houver conhecimento. Então, o que que significa que eu trago para minha vida todo dia? Quando eu reflito assim, poxa, tô com um desafio nesse tema aqui. Sei lá, por exemplo, no mundo de empreendedorismo, né? Tem várias áreas que eu não domino, que eu não faço ideia de como faz, que eu terceirizo pessoas para fazer. E que às vezes existem situações, e eu acho até importante a gente compartilhar isso para outras empreendedoras que estão nos ouvindo, que assim, temos dilemas, temos vezes que simplesmente a equipe deixa a gente na mão, né? A gente passa por muitas situações, é de tudo. Às vezes a gente é eu-keep. Quem nunca foi eu-keep? Muitas vezes. Adorei, eu keep. Eu que quem responde e-mail sou eu, quem dá aula sou eu, quem faz a produção é tudo, é muito real. E o quanto quando a gente não tem conhecimento de algo, né, de alguma situação, de alguma plataforma, de algum processo, aquilo tá faltando o quê? Conhecimento. Isso também serve para os nossos traumas, para os nossos medos, para qualquer situação na nossa vida. E se tem coisas hoje que nos assombram, é porque tá faltando conhecimento ali. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai encarar, levar a luz. Tá difícil sozinho? Pega na mão de um mentor, de uma mentora, de um terapeuta, de amigos, de um círculo, de um grupo de apoio e fala, gente, preciso chegar até ali, quem pode ir comigo? Perfeito, Paty. Total. E quando tu fala, né, do conhecimento, eu sempre digo, né, que a nossa insegurança, a falta de autoconfiança, ela vem do desconhecido, né? Então, primeira vez que você dirigiu o teu carro, por exemplo, você era confiante? Não. Por quê? Porque você não sabia dirigir, você não sabia trocar as marchas, você não conhecia os espaçamentos, você não conhecia a rodovia. Então, quando tu desconhece, tu faz aquilo pela primeira vez, tu é insegura. A partir do momento que tu vai conhecendo de pouquinho em pouquinho, em pouquinho em pouquinho, tu te torna segura. Então, hoje, o que que acontece conosco? Por que que a maioria das pessoas, principalmente das mulheres, as que me procuram pelo menos, se sentem inseguras? Inseguras para quê? Inseguras para começar um negócio que elas querem, inseguras de crescer ou inseguras de mudar de profissão, né? Muitas vezes o certo é aquilo que elas escolheram lá, que os pais apoiaram, e talvez essa nova profissão que ela queira escolher é uma profissão que os pais não apoiam. Então, tudo isso traz insegurança. Mas a maior insegurança hoje das pessoas, ela está relacionada à falta de conhecer a si próprias, né? Porque se tu desconhece quais são os teus talentos, quais são os teus potenciais, quais são as tuas oportunidades de melhoria, e eu não gosto de chamar de fraqueza, mas oportunidades de melhoria, você começa a se conhecer, você começa a se tornar segura de si, né? Então, hoje, a maior alienação que a gente vive no planeta Terra é a alienação de nós mesmas, no sentido de desconhecermos aquilo que tem dentro de nós, os nossos recursos internos, que são esses recursos internos que podem nos ajudar a transformar a nossa vida. Então, a gente aprendeu desde criança a olhar para o outro, se comparar com o outro que tirou melhor nota, a coleguinha que tirou, passou na vaga de entrevista, tu não passou, o vestibular, tudo é competição. Para quê? Para que a gente sempre olhe para o outro e não para nós. E ao olhar para o outro, a gente sabe do outro e não sabe de nós. Então, eu acho que a segurança, isso que tu falou, né, de vir do conhecido, faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Pensar assim, né? Pensar que qualquer dificuldade, qualquer tema na minha vida hoje que está obscura, eu só preciso levar conhecimento. Eu não tenho, eu vou buscar quem tem, né? E por isso a gente poder hoje trocar conhecimento. Estamos vivendo a era do conhecimento. A gente saiu da era industrial,
que era aquela era manda quem pode, obedece quem tem juízo, e estamos nessa transição com a era do conhecimento. E o que que a gente faz aqui agora? A gente troca tudo que a gente sabe. Então hoje, meu pneu furou há um tempo atrás. O que que eu fiz? Entrei no Google, como trocar pneu. Tinha alguém lá explicando, porque aquela Maravilhoso. dela e compartilhou com o mundo. E tinha milhares de views, né? E isso é um exemplo que pra gente refletir assim, eu tenho certeza que todo mundo que tá aqui tem muito a contribuir com o mundo. Tem muito a servir, né? Só que aí, por que que as pessoas muitas vezes não fazem e vêm nesse lugar que você falou, delas se sentirem inseguras? Porque o foco delas não tá no serviço. O foco tá Não tá muitas vezes... nelas. O foco tá na falta. Na Uhum. verdade, o foco de cada um de nós aqui hoje tá nos nossos pontos fracos. E ninguém transforma a vida com ponto fraco. A gente transforma a vida fortalecendo esses pontos fracos. Só que para que a gente fortaleça e desenvolva eles, a gente precisa olhar. Só que olhar, às vezes, para esses pontos fracos, a gente olha para dentro com auto-julgamento e autocrítica. E E aí se torna muito dolorido. não Com aceita de que falta de aqui aceitação. também sou eu, né? Que eu chamo de um lugar mais holístico, eu chamo de sombras, né? As nossas luzes e as nossas sombras. Que é olhar Perfeito. e rejeitar. Por quê? Porque eu tô comparando. Porque eu não aceito quem no fundo eu sou. E quando eu não me aceito, é claro que eu me sinto insegura. Porque eu tô desconectada de quem eu sou. E aí é claro que eu não vou me Exato. sentir o suficiente. Então, Exato. quando eu aceito e compreendo e abraço todo mundo, vem cá luzes, vem cá sombras, vem cá pontos fortes e pontos fracos, talentos e defeitos, ou seja lá como o mundo chama, vem todo mundo junto, porque essa faz com que eu seja essa pessoa única, que tem uma única marca, e eu vim aqui para deixar uma única marca no mundo. Ninguém é como eu, ninguém é como você. E esse é o nosso poder, mas isso exige aceitação, isso exige autoconhecimento, né? É o A gente caminho. é único. Cada uma de nós é única. E às vezes, sabe que é muito engraçado quando as mulheres chegam, às vezes, para mim, e aí eu começo a trabalhar. A primeira coisa é o autoconhecimento, né? Então a gente vai entender quais são as competências, os talentos. E aí ela olha, ela dá 10, 8, 9 para várias coisas. Ah, eu sou fast learner, eu sou confiável, eu sou trabalhadora. Ah, mas isso não é nada demais. Eu sou verdadeira, eu sou honesta. Aí eu olho para a pessoa e falo assim: honesta? Você é honesta? Você acha que todas as pessoas são honestas? Não. Eu falei: então tá bom, isso é teu. Então honre o que é teu, honre a tua verdade, né? E existe algo que é chamado, né, um termo mais técnico, de competências intrínsecas. O que são competências intrínsecas? São competências que são tão tuas que tu não percebe. Elas são intrínsecas. Por exemplo, eu venho de uma família de artistas. Esse quadro que está atrás de mim é da minha irmã, que é artista plástica. Meu pai era músico, minha mãe é arquiteta, né? Então, a minha outra irmã super criativa também, que está aí, inclusive, assistindo. Então, assim, eu só sabia fazer desenho de palito. Numa casa de artistas, eu me considerava zero artista. E minha mãe olhava para mim e dizia: ih, você não sabe desenhar? Credo! Até que um dia, na minha vida adulta, duas pessoas de diferentes lugares disseram: nossa, como tu é artista? E eu dizia: eu? Né? E aí eu comecei a entender o que eles estavam. Eles estavam vendo em mim traços artísticos da forma que eu me vestia, da forma que eu decorava a minha casa, da forma que eu me expressava, enfim, que eu não percebia. Até que eu consegui cair uma ficha. Falei: pá! Que eu decorei minha casa toda com coisas recicláveis, né? Second hand. E aí as pessoas chegavam aqui em casa e diziam: nossa, mas você deve ter gastado uma grana. Eu começava a rir. Porque eu que tinha feito, aí que eu comecei a entender que eu era artista, eu tinha características artísticas, mas é que a minha arte se expressava de forma diferente. E que como eu vinha de uma família que tinha isso tão exacerbado, nem eles percebiam e não podiam me ajudar a reconhecer. Porque é tão da família. Né? Artista plástico, arquitetura, música, estão dentro de padrões e que são maravilhosos. Não tô falando que tá errado ou certo, não é isso.
Mas aí quando é algo diferente, não encaixa, não faz parte, né? E Não a gente encaixa, não faz parte. é E aí assim, tu não consegue reconhecer, e a família não consegue reconhecer aquele talento ou aquela característica, porque todos são. Então, normalmente, eu gosto de comparar nós, humanos, com frutas. Então, a gente tem a laranjeira, a maçazeira, os morangos, né? E nós somos assim também. Cada um de nós vem de um fruto. A nossa família, ela carrega dons, uma genética, talentos que vem de uma hereditariedade dos avós, dos bisavós, dos tataravós. E aquelas famílias, elas têm aquelas características, aquela outra família tem a outra tem a outra. Por quê? Porque a gente precisa de laranja, de maçã, de banana. A gente precisa de diversidade. Então, quando a gente começa a olhar para a gente passa a olhar para os nossos ancestrais e compreender da onde que a gente veio e aquilo que a gente carrega, a gente começa a entender, opa, faz sentido. Então, eu puxei isso da minha mãe, da minha avó, do meu pai, da minha tia, né? Só que a gente ignora esse espectro hereditário e muitas vezes até pergunta, quem é que te deu a vida? Às vezes as pessoas demoram para responder. Tu ganhou do teu pai e da tua mãe. Tudo que tu tem, tu ganhou do teu pai e da tua mãe. Todos os teus talentos, os teus dons e teus potenciais, tu ganhou do teu pai e da tua mãe. Então, honrar pai e mãe, honrar os ancestrais, é o primeiro passo também para que a gente consiga ter abundância e prosperidade. Porque se a gente carrega muita mágoa do pai e da mãe, e a gente carrega muitas delas no nível inconsciente, nós não conseguimos honrar a nossa vida e projetamos essas frustrações, né, dessa criança ferida ao longo da nossa vida, na carreira, nas relações amorosas, nas relações de friendship, né, de amizades. Então, é muito importante a gente ter essa consciência de olhar para pai, para mãe e trazer esse perdão, né, Paty? Agora eu vou te perguntar, faz sentido isso para você? sentido, sem dúvida, faz todo sentido. E foi bonito o que você foi dizendo, e eu fui aqui resgatando. Eu, inclusive, olha que sincronia, né? Eu subi hoje dentro do Insight Timer uma oração aos nossos ancestrais, aos nossos antepassados, que é de Beth Helling, né? Do criador, do canalizador da constelação familiar. E na hora você começou a falar, eu comecei a resgatar, né? Meu pai, meus avós, né? Da onde eu tirei, né? Da onde eu recebi essa inspiração genética de trabalhar com a comunicação, né? De trabalhar por através da minha fala. Então, é maravilhoso olhar para trás e honrar. E sim, eles erraram pra caramba, machucaram a gente pra caramba, mas foi sempre tentando acertar, né? Cada um fez o melhor que podia, com o nível de consciência que tinha. Então, muita compaixão, né? Quando eu consegui, acho que o meu maior salto de cura com os meus pais foi quando eu assisti aos 23 anos, num Natal, meu pai deu pra gente presente de fita cassete, ele transformou num DVD pra gente assistir o meu primeiro aniversário. E quando eu assisti o meu primeiro aniversário com a minha mãe grávida da minha irmã, e os meus pais, meus avós, meus primos, todo mundo ali celebrando, me senti muito amada. E eu entendi que eles se amavam, que tudo que aconteceu, que todos nós temos as nossas histórias e as nossas crianças, né, para curar e resgatar, mas o quão olhar para isso faz muito parte daquela vida e de como você vai manifestar a sua empresa, a sua vida, como você vai protagonizar a sua existência, né? Porque nós somos uno, então, sem dúvida, faz parte das nossas raízes e é muito especial olhar para isso com amor, com leveza e com cura, né? E se tiver escuridão e traumas nesses lugares, lembra que a escuridão não pode existir aonde há conhecimento. Então leva conhecimento para esse lugar, leva coragem, leva amor. Lindo, adorei. É isso mesmo, né? O conhecimento, ele traz essa expansão de consciência, né, Paty? Não existe cura sem expandir a consciência, né? E que é levar luz para esses lugarzinhos escuros, né? Uma vez eu vi uma fala do Osho, ele dizendo assim: imagina que tu vai abrir um quarto escuro que tu não abre há muito tempo. Vamos dizer que seja a lavanderia da tua casa. Aí tu abriu esse quarto escuro e tu colocou luz.
que tu vai ver depois de anos com esse quarto fechado? Tu vai ver aranha, tu vai ver barata, tu vai ver insetos mortos. Foi culpa da luz que agora tem uma aranha ali? Não, não foi culpa da luz. Foi, mas agora tu tem a oportunidade de limpar esses cantos escuros, esses cantos com teia de aranha. Então, existem espaços dentro de nós, de memórias antigas que estão obscuras, né? E muitas vezes a gente não quer olhar e tem medo de olhar, ou tem medo de sentir, ou acha que se chorar vai expressar uma fraqueza, porque existe uma distorção sobre a tristeza, existe uma distorção sobre o choro, né? Então, eu acho que se eu choro, eu sou fraca, ou eu sou fraco, mas na verdade o choro, ele é uma cura. Quando a gente chora, a gente não se sente melhor, mais em paz, porque a gente está expressando um sentimento. Se tô triste, eu preciso chorar, não posso fingir que eu não tô triste, ir pro shopping gastar, ou usar droga, ou tentar suprir aquilo que eu não tô conseguindo sentir, né? Então, acho que a gente foi oprimido. Ah, então, se tu tá triste, que isso é problemático, toma um remedinho aqui, vai no psiquiatra que tem algo errado contigo. E, na verdade, quando a gente passa por esses momentos de sombra na nossa existência, elas são grandes oportunidades de trampolim da nossa vida. Claro que muitas vezes, quando a pessoa já está num estado muito grave, aí tem que entrar com uma intervenção médica. Mas a grande sacada é não deixar chegar nesse ponto onde você precisa de intervenção médica. Porque quando a gente não olha para as coisas, elas vão acumulando, 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 acumulando. Daqui a pouco a gente entrou num buraco negro. É não anestesia. Vamos sair desse anestésico e viver como zumbis e vamos realmente encarar e viver, só chorar. Tem uma frase linda aqui no livro Mulheres que Correm com Lobos, fala assim, que quando a gente chora é como se a gente percorresse um rio. A gente nunca mais vai estar no mesmo lugar da onde começou. E eu sempre, quando eu lembro disso, eu imagino um barquinho e eu me imagino chorando e estando numa situação e depois que eu paro de chorar, eu já estou em outro ponto. Realmente é como um rio. Eu percorri um lugar, eu já consigo ver as coisas de um outro lugar. Então, tem, né, eu gosto de dizer que as nossas lágrimas são cristais. Então, chorar, manifestar uma espada, sim. E é ressignificar o sentir, né, Jana? Que faz todo sentido com o tema desse encontro nosso, de que é empreender com o coração. E como é isso? É encontrar equilíbrio, é honrar o nosso sentir, é reconhecer, enquanto uma mulher que sangra, que nós temos períodos, né, fases mais criativas, fases menos. Né? Eu, por exemplo, eu tô quase entrando na minha tenda vermelha, eu tô aqui me preparando para morrer. Então, meu nível de energia, meu nível de disposição não é o mesmo de quando eu tô ovulando, que eu tô criando, que eu tô conquistando o mundo. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Porque eu escolho muito além do que eu vou construir para o mundo, é viver uma vida alinhada. Viver uma vida que honre a minha verdade, respeite os meus ritmos, né? Para que assim eu viva em verdade. Porque a maioria das doenças que existem hoje no mundo foram co-criadas por nós. Tudo nasce de um pensamento. Um pensamento tem uma vibração. Aquele pensamento repetido muitas vezes, que a gente chama de hábito, cria um ritmo, uma velocidade, um jeito de viver que cria doenças. E aí, quantas doenças a gente não vai manifestando no nosso corpo sem entender? E aí, o que a maioria das pessoas fazem? Elas tomam um anestésico. Seja através da comida, seja através de uma Netflix, seja através de um videogame, seja através de remédio. Ao invés de olhar para a causa raiz. E a causa raiz significa, sim, ter coragem de sentir. Entender que sentir seja uma emoção que nós traduzimos como alegria ou uma emoção que nós traduzimos como triste, todas elas são emoções que merecem ser olhadas, sentidas, experienciadas. Porque isso faz parte de ser humano, a gente quer deixar de ser humano, a gente quer viver como robôs. Ser humano, né? Eu ser de ser. E até eu vi uma frase até com a Marcinha Bello, né? Que a gente não tá aqui para fazer. O propósito não é algo que tu tem que fazer para. A gente confunde. O propósito é ser.
ser o quê? Ser quem você veio ser. Uhum. E dividir com o outro aquilo que você é. E é por isso que eu acho que quando tu trabalha com o amor, com o sentir, você está dividindo com o outro o teu talento, a tua paixão, aquilo que é o teu gift. Quando eu falo sem tanto esforço, é porque aquilo é viver uma vida de acordo com a tua natureza, não com a natureza de alguém. Né? Viver uma vida que faz sentido para ti, não para os outros, não para os teus pais, né? Mas e aí coragem para sentir, achei tão linda essa frase. Coragem para sentir. É isso mesmo, Paty. A gente precisa ter coragem para sentir o que tiver que sentir, porque o bom e o ruim, ele é relativo, né? O bom e o ruim é um julgamento. E na verdade, a gente tem uma ilusão de que a gente veio para esse mundo só para viver coisa boa. E, na verdade, não é assim. Na verdade, a gente vem para viver o que a gente precisa viver, os contrastes, porque a gente só reconhece o bom com o ruim, porque a gente vive num mundo dual. Então, como que eu vou reconhecer a minha saúde, valorizar a minha saúde? Quando eu perco ela, infelizmente, quando eu sei que eu tô doente. Aí a gente consegue aprender o equilíbrio. Então, a gente, muitas vezes, na nossa experiência humana, a gente precisa experienciar os extremos para poder ir para o centro. Então, eu fui para cá e me queimei, não deu certo, vou voltar. E aí é que a gente aprende. Então, a gente vem para aprender. Eu acho que a gente vem muito aqui para aprender, para experienciar. E para isso, a gente vai precisar passar por momentos, por obstáculos, por dificuldades. Mas como que a gente olha para isso sem entender que a vida está querendo te maltratar, sem entender que a vida está querendo te punir, sem entender que tu é merecedora de sofrer? Mas como que tu pode olhar para essa dor muitas vezes e olhar, ok, por que eu tô passando por isso? O que eu tenho que aprender com isso? Ou melhor ainda, como que eu posso, o que eu preciso desenvolver? Que eu sempre falo, tu tem um calo no pé, né? Uma bolha no pé. Por quê? Porque tá sensível, botou um sapato novo, aquela pele ficou sensível. Mas depois que tu usou aquele sapato várias vezes, tu criou um calo. Esse calo, ele protegeu o teu pé. Então, é a mesma coisa. Na vida a gente vai precisando desenvolver, né? Eu digo que o calo seria mais aquele recurso que tu desenvolveu. Então, eu sofri muito quando eu cheguei aqui na Austrália, Tati. Muito, muito. Eu achava que eu merecia sofrer, eu achava que eu não merecia passar por aquilo. E aí me maltratavam nos trabalhos, eu passava por empregos tóxicos, diziam que eu não era o suficiente, que eu não valia para nada. Eu cheguei a acreditar que eu não valia nada, que não tinha talento algum, que eu não servia para nada. E aí, com o tempo, eu fui desenvolvendo o recurso para poder lidar com aquela situação. Qual que é o recurso que eu tive que aprender? Auto-amor, me valorizar. Então, quando eu comecei a me valorizar, a entender que aquilo que aquele mercado de trabalho tóxico estava falando sobre a minha pessoa era uma inverdade, eu passei a desenvolver vários recursos. Às vezes a pessoa vem aqui, né, para a Austrália, larga o trabalho corporativo no Brasil, né, que tem ou não um status, aí chega aqui e vai trabalhar como garçonete ou cleaner e acha que é um trabalho menos, que é menos estar trabalhando num trabalho mais operacional. E pensa, eu não preciso passar por isso, não mereço isso, como se fosse uma punição. E, na verdade, aquele trabalho, ele está desenvolvendo o quê? Ele está desenvolvendo a alma. Ele está desenvolvendo recursos como compaixão, como aprender a se colocar do lado do trabalhador, como poder ter autoaceitação daquela situação, né? E muitas vezes a gente só valoriza no Brasil o que é: tô ganhando mais, sou número 1, eu tenho o cargo X, mas o aprendizado da alma, que muitas vezes é o que esses trabalhos nos trazem, de ter paciência, compaixão, isso às vezes não é valorizado, né? A gente não entende esse lado mais sutil do aprendizado. Né? Então, quando a gente começa a entender, peraí, então talvez eu estou passando por isso porque eu preciso aprender
ser mais humilde, talvez eu precise saber ter mais paciência, né? Então, quando a gente começa a entender o recurso daquela experiência que nos falta, e a gente empreende, e aí eu acho que até ouvi uma frase tua, né? Que ganha um superpoder, né? Tu ganha um superpoder quando tu desenvolve esse recurso. Porque o que eu aprendi com essa experiência quando me maltratavam nesses trabalhos tóxicos? Inclusive, eu quero falar mais sobre isso, porque tem muita gente que passa com isso. Eu aprendi que eu nunca mais ia deixar ninguém me desmaltratar no trabalho, ou falar coisas ruins para mim. Eu acredito muito, sabe, Jana, por mais desafiador que seja, que a gente manifesta a realidade que a gente está. Então, eu não acredito que ninguém seja vítima de nada, por mais que algumas situações se descrevam como vítima. Perfeito. Fala, gente, eu sou vítima nessa história. Mas mesmo ali parecendo vítima, nós não somos. A gente manifestou aquela situação que tem um aprendizado por detrás. Eu vou dar um exemplo de uma situação que eu estou vivendo exatamente agora. Passei por uma cirurgia, que muitos de vocês sabem, né? Jana, você sabe. E em nenhum momento o meu médico falou para mim que ele iria se aposentar. Nenhum momento. Passei pela cirurgia em dezembro. Tive um retorno com ele que foi online. Que foi online depois de uma semana. E ele nunca mais me viu pessoalmente. Ele falou, daqui 1, 2 meses você vai no consultório que eu vou te analisar, ver como ficou o pós-cirúrgico. E eu, tudo bem, continuei no meu processo de recuperação. Calma que eu vou explicar o aprendizado disso. Eu ligo para marcar consulta e simplesmente dá uma mensagem na secretária eletrônica dizendo que ele se aposentou. E que se eu precisar de um especialista, que eu procure outro. Eu sigo de queixo caído ainda. Acredite. E eu estou exatamente nesse momento da minha vida refletindo assim. O que a vida, que não me castiga, a vida me ama. Eu acredito que a vida me ama. Eu acredito que eu atraí e manifestei essa situação. Por mais que eu me veja como vítima, eu acredito que eu co-criei essa realidade com uma intenção de aprender algo. E um dos primeiros pensamentos que me vem, no meu ponto de vista hoje, como imigrante, nesse lugar onde muitas vezes me sinto menos por não pertencer, então eu tenho que aceitar tudo. Eu fui atropelada 2 anos atrás aqui, eu nunca recorri, eu fui super negligenciada. Eu engoli aquilo. E eu guardei aquilo. Por quê? Porque eu tô em outro país, então não vou criar transtorno, porque eu já me sinto como se, em alguns momentos inconscientes, como se eu estivesse incomodando num lugar que não é meu. Então veja só. E eis que estou aqui eu de novo, passando por uma situação médica desafiadora. O que eu tenho que aprender com isso, eu ainda não sei. Talvez seja pôr a boca no trombone, brigar e lutar pelos meus direitos. Talvez seja. Talvez seja outras coisas que eu ainda não tô vendo, mas que eu vou ver. Só que o que eu acredito, por mais que a situação muitas vezes nos... Qualquer um diria, você é vítima nessa história, de alguma maneira nós cocriamos essa realidade com um propósito. E nunca é um propósito de castigo. Nunca é porque a vida tá nem aí pra você. Não. Tem algo que eu, Patrícia, vou transmutar, me empoderar e me curar nesse lugar, que eu vou dar um salto quântico. E eu tenho certeza que vocês que estão aqui, ouvindo a gente, de algum momento, tem situações na vida de vocês que vocês podem olhar e falar, que BO, como eu vou lidar com isso? Mas existe um presente nesse lugar. Existe uma joia. Você vai ganhar um superpoder. Você tá preparada para ganhar um superpoder? É transformar, tem uma frase que eu uso que é meu mantra. É transformar dor em dom. Amor. Em dom, em amor. E o que eu faço com o meu dom? Eu sirvo o mundo, eu transformo o mundo, eu compartilho, eu ajudo as pessoas. Porque quanto mais eu me ajudo, eu ajudo os outros, mais eu me ajudo. Não é nada sobre os outros, é tudo sobre mim. Nós que somos terapeutas, não é sobre curar os outros, é sobre curar a si mesmo. Porque através da minha cura eu consigo ajudar outras pessoas. Ajudar o outro. Exatamente. Quando tu te cura, tu compartilha a cura com aquele que também está passando por aquele momento de dor. Mas não é tu que cura o outro, tu compartilha a tua medicina. Exatamente. Porque através desses aprendizados e experiências, nós vamos ganhando medicinas, como se fossem medicinas espirituais. Sim. Porque o conhecimento traz isso, né, Tati? A experiência alinhada junto com o conhecimento. Acho que a experiência traz também o conhecimento, né? O conhecimento ele vem através da experiência.
E eu acredito total nisso. Eu acredito que o potencial nosso, inclusive, ele vem muito da dor. Total. Às vezes o potencial não é... qual é o meu potencial? Pô, passou por uma PQP experience, né? E aí agora tu conseguiu encontrar um caminho para aquilo ali. Pô, agora tu pode compartilhar isso com outras pessoas se isso fizer sentido para você, né? Então, o potencial é exatamente isso. Às vezes é uma dor. É natural a gente querer compartilhar. É Natural. natural, não é uma coisa. É uma coisa natural. Eu quero Natural. tô vivendo, porque isso de alguma maneira vai contribuir com a vida de alguém. E eu tô nessa situação agora absolutamente incomodada com esse acontecido, e eu tô aqui, tá? Eu posso sentar e chorar, eu sou uma vítima nesse país, que eu não tenho fala, que é como eu me sinto. Não tenho fala? Como assim eu sou abandonada, negligenciada assim? E ao mesmo tempo é trazer a minha sábia interna, falar: a vida te ama. Eu tenho uma mensagem para te passar. E existe, por favor. Posso? Quem sabe não é um livramento. Sim, sim. Quem sabe o médico para te curar não é esse. Uhum, sim. Entende? Eu sempre vejo por esse ângulo. E eu acho que esse é o lugar que a vida nos convida agora. Vamos olhar pelas infinitas possibilidades que existem. Ninguém Exatamente. Olhar por um outro ângulo. Porque eu sempre acho que quando aquela pessoa não tá ali, não deu certo, é porque foi um livramento. Uhum. De alguma forma, não estava alinhada energeticamente contigo. Coisas que não ia ser a pessoa certa para acessar o lugar que tu precisa acessar. Sem E talvez dúvida. agora tu tenha a oportunidade de encontrar alguém que vai conseguir te trazer melhorias. Quando eu estava procurando esse apartamento aqui para comprar, eu perdi muitas oportunidades. E eu ficava pensando assim, puxa, que droga. Ficava triste, ranzinza, chateada que eu tinha perdido o imóvel. E depois, quando veio esse aqui, eu entendi o porquê. Existia algo muito melhor esperando por mim. E às vezes a gente se apega à possibilidade de algo que não é mais, que não é pra gente. A relações, a amizades, a experiências do passado. Então eu acho que o mais importante é a gente aprender a dizer assim, opa, peraí, por que não deu certo? Será que era para dar certo por esse caminho? E acreditar, sempre, sempre acreditar que tem alguma coisa melhor te esperando lá de lá. Sempre. Eu acredito até que não é nem não deu certo, porque não tem certo e errado, né? Exato. Aconteceu o que precisava acontecer, qual que é a experiência que eu tô vivendo agora e os superpoderes que eu tô ganhando, porque eu tô, de alguma maneira, tendo que improve myself para poder me tornar alguém para lidar com essa situação. Isso é uma das coisas mais incríveis que eu gosto muito de sempre me conectar. Que lindo que a gente tá compartilhando, né? E eu tô colocando uma coisa tão vulnerável e tão íntima aqui, que eu não compartilhei ainda, que é esse lugar pra gente entender assim, toda situação que nos acontece sempre vai nos levar para uma oitava acima. Até se a gente for olhar para nossa carreira, né? Eu me lembro de receber projetos e desafios no meu ambiente corporativo, que a coisa mais incrível não era entregar o projeto final, era quem eu me tornava quando eu entregava. Porque a gente se transforma na jornada, a gente aprende muito também. Então é tão maravilhoso, porque além da gente fazer uma contribuição, a gente se torna alguém. E eu quero convidar, se tiverem, né, pessoas nos ouvindo aqui que são imigrantes e que estão hoje vivendo de trabalhos que não é o sonho da vida ainda, só pensa e olha para quem você está se tornando, para as habilidades novas que você está redescobrindo ou descobrindo em você, né? Porque Essas tudo habilidades da é alma, que final. não são as habilidades reconhecidas pelo nosso modelo de sucesso. Sim. No Então, Brasil, o sucesso. gente, estão muito preocupadas assim, se você Não, mas aqui também tem isso, Paty. Também tem um pouco isso, assim. É menos, mas também tem. na minha, Existe uma elite mas eu vivo aqui. na roça, né? Então
Não, mas aqui tem, principalmente em Sydney, né? Existe sim essa distinção, dependendo da classe social que tu tá, né? Mas assim, tem, tem competências que a gente vai desenvolvendo ou atributos da alma, que é para nossa alma, nessa vivência espiritual. E tem outras que é para o sucesso do mercado de trabalho. Então, eu acho que a gente tem que fazer essa distinção. Sempre a gente está aprendendo, sempre a gente está evoluindo. E as pessoas, mas lá no Brasil eu tinha carreira X, aqui eu não tenho. Falei, desde quando você deixou de ser arquiteto só porque você mudou de país? Você deixou de ser dentista porque você mudou de país? Você não era dentista, você ainda é dentista, né? E a maior dor, aqui falando da dor do imigrante, né? A maior dor do imigrante é pensar, eu tenho que começar do zero porque eu mudei de país. E não é verdade. Ninguém começa do zero. Carreira vem de encarreirar. É uma experiência cumulativa, uma atrás da outra, que somatizada se torna a tua carreira. Então, não é que você não vai mais exercer a sua carreira porque você deu um gap na tua atividade profissional. Você está agora experienciando outras coisas que vão ser fundamentais para que você chegue no próximo nível. Muitas vezes faltava tu desenvolver autoconfiança, a vida te colocou naquele trabalho para desenvolver autoconfiança. Agora, então, como uma arquiteta confiante, você consegue chegar mais além, né? Então, tudo se soma, nada se perde, nada, nenhum trabalho. E também até para lidar com as questões emocionais, né? Isso é como um todo, né? Nenhuma experiência, nenhum curso, nenhum relacionamento, nada, toda experiência é sagrada, né? E quando a gente olha para esse lugar de aprendiz e que, assim, essa história aqui, que se chama vida, é uma viagem que tem começo, meio e fim. Deixa eu aproveitar essa viagem, agora ela vai acabar, deixa eu levar a vida mais leve, deixa eu me divertir mais com isso que está acontecendo agora. Né? Então, acredito que esse convite para a gente resgatar e voltar para o coração todo dia, né? Toda hora. Deixa eu trazer leveza, porque isso que eu tô vivendo hoje, nunca mais eu vou viver de novo. Ele é único, não tem volta. Então, eu sempre também gosto de me lembrar, né? Eu tenho uma energia muito forte escorpiana, então, escorpião fala muito do ciclo de vida, morte e vida, né? Então, eu também, sempre que tô presa no meu dilema, eu lembro, calma aí, essa experiência é passageira, tudo é impermanente. Perfeito. Tudo é Estamos impermanente. aqui de passagem. E agora que tu falou, Paty, pegando o gancho aqui que tu falou, preciso trazer leveza para minha vida e me divertir mais. Tu sabe que isso está muito ligado à questão do merecimento, né? Se eu carrego culpa no meu nível inconsciente, às vezes não é nem consciente, culpa de não ser uma boa pessoa, culpa de não ter sido uma boa mãe, ou uma boa filha, ou uma boa irmã, uma boa namorada, qualquer tipo de culpa, essa culpa traz no seu nível energético e espiritual a punição. Então, se eu tenho culpa, eu me flagelo. Logo, eu não sou merecedora de cair. Tem uma Voltei. congelada aí, mas Logo, eu não sou merecedora de receber coisas boas, de ter leveza, de receber prazer, de me divertir. Porque se eu sou culpada, então eu não me permito viver coisas boas. Então é muito importante a gente começar a trazer também essa consciência que para a gente acessar esse lugar de prazer, de amor, de diversão, de leveza, a gente precisa descer. Quando eu falo descer, entrar para dentro, remover as sombras da culpa, da vergonha, do medo, para que esse amor possa entrar. Só que nesse processo desse desbloqueio energético, ele vem acompanhado com muito sofrimento. E poucas pessoas, primeiro, entendem que muitas vezes elevar a frequência vibracional é viver o trash. É chorar, é sentir, é encarar, é abrir o quartinho escuro e dizer, hey, o que eu tenho que limpar aqui para o amor entrar? Porque o amor, ele não entra
num padrão de culpa, de medo, de raiva. Da raiva não. Raiva até é uma energia transmutadora, né? Mas nesse lugar escuro. Então é muito importante a gente também trazer essa consciência, né? De como que a gente pode transmutar isso para abrir esse espaço para essa luz entrar, para nossa vida ser mais leve, né? Muita faxina interna. Temos que limpar as teias de aranha. E a gente volta a essa questão de divertir e merecimento, volta também com todo esse padrão do patriarcado, né? Então, não existia muito espaço para esse lugar, porque quando a gente se diverte, a gente está conectado com energias de alta vibração, a gente está conectado com a nossa criança interior e Com a essência, quando com a amor. Quando a gente está nessa vibração, o que acontece? A gente fica mais criativo. E aí, como que você vai criar e viver num ambiente onde já existe suas caixas, que não tem espaço para o novo? Então, foi tirado desse padrão social a diversão. Então, a diversão se tornou luxo. Uhum. Né? Perfeito. E aí, por isso vem a culpa de quando eu também descanso. Quando eu me divirto, quando eu acrescento mais isso na minha vida, né? Porque eu tô ali focado e fui condicionado num lugar onde eu produzo. Então, se Tá eu, errado. eu tô perdendo. Se tu não trabalhar, não produzir, tu é vagabunda. Exatamente, tô perdendo tempo. E aí entra dentro de valores que não são os nossos, são valores que foram condicionados. Nossa, esse tema é profundo. A gente pode ficar aqui Nossa, tem que fazer uma outra live. Eu vou fazer no teu. sem Ó, eu convidada. me Agora convidando. você é minha convidada e a gente continua esse assunto. É bem isso, né? É profundo, né, Paty? É profundo. São muitos É verbos profundo. que a gente está já acessando, se conectando e desconstruindo o lugar do ter e fazer para reconhecer o lugar do ser. Ai, que lindo. Olha, eu podia ficar aqui até de madrugada Eu conversando contigo. Tu vai vir aqui me visitar, né? sim, eu vou em Tu breve. vai vir aqui antes do Brasil. Espero conseguir. Eu vou fazer o meu melhor para Tem uma gatinha aqui, delícia. Vamos tomar muitos chazinhos. Tem muita. chazinha. Tem que Vamos gravar. caminhar na natureza. Sim. Vamos. Adorei falar contigo. Gratidão por estar aqui, por compartilhar, por Muito. dividir, por fazer esse seu trabalho lindo de luz. Digo tudo Lindo. pra você, amada. É muito verdadeiro e recíproco. Gratidão por esse encontro, por todo teve estar aqui com a gente e por todas as partilhas e trocas e é muito bom poder crescer junto. É lindo. Vamos ver se alguém quer fazer alguma pergunta, quer fazer algum comentário, a frase que mais impactou, o aprendizado que mais gostou, né? Ouvindo, Tão importante. claro? Sim. Eu vou acreditar aqui que a Gabriele falou. Eu acredito que quando duas almas nascem para estar conectadas, não importa o tempo, o passado, outras almas, elas ficarão juntas. O que vocês acham disso? Ela perguntou. Eu, Profundo também. eu acredito que a gente vive muitas encarnações. Então, em algumas delas, talvez essas almas com esses contratos, sem dúvida, vão se encontrar e vão experienciar o que elas precisam, né? Eu acredito que todas as pessoas que a gente encontra aqui hoje, nós fizemos contratos antes de quem seriam os nossos pais, os nossos filhos, os nossos parceiros, enfim, os nossos amigos. E existem missões e curas nessas relações, então ficar junto para sempre, eu acho que é um lugar muito ilusório, porque a única coisa que é eterna é a nossa alma, né? E será que ela quer viver isso, né? Enfim, será que ela quer viver isso? Complexo. A Né? Daniela falou para mim. Ai, desculpa. Imagina. A Daniela falou para mim está sendo um presente essa live. Alguém quer fazer um comentário? Cheguei atrasada, mas adorei o que eu vi. A Renata falou. A minha irmã falou live maravilhosa. Gratidão. Então é isso. Então, assim, eu queria até finalizar, né, com uma mensagem. Dizer que eu acredito que cada um de nós é um ser de luz, um ser divino, que tem luz e sombra, como tu falou, e que nós somos a integração do todo dessa luz e dessa sombra,
E quando a gente se reconhece desse lugar, a gente para de se auto-julgar e de criticar, achando que a gente não é o suficiente. A gente entende que a gente é humano, que a gente não é perfeito, que a gente não precisa ser perfeita e que a gente está aqui como uma mulher comum, um homem comum, para experienciar a alma, né, no planeta Terra, aprender através das experiências e assim se tornar cada vez melhor, né? E aprender a amar e aprender a se amar todos os dias, né? Porque não é tão fácil a gente se aceitar num mundo que imprime um modelo de perfeição, né? Então, eu acho que quando a gente entende essa dinâmica da sociedade que a gente está inserida, fica mais fácil da gente navegar e se proteger desses véus e dessas ilusões, dessas inverdades, né? Porque a sociedade se alimenta dessa falta de você não se sentir o suficiente. Então, é muito importante a gente perceber isso. Então, é isso. Eu acho que adorei a tua frase, né, Paty? Aonde tem conhecimento, a luz, né? A coragem, é necessário coragem para sentir, né, para olhar para dentro, entre muitas coisas outras lindas que tu compartilhou. Tu quer falar alguma coisa, Paty? Eu quero deixar só uma minha gratidão muito, muito profunda, assim, por esse encontro. E acho muito lindo o movimento que você traz dos alquimistas, né? E somos todos alquimistas. E Exato. possa fazer essa mistura linda da nossa medicina com a nossa história, dos nossos traumas, das nossas dores transformando em dons. E dessa maneira, assim, compartilhar com o mundo que a gente tem de melhor, né? E Absolutamente. pela simplicidade, organizar o nosso lixo, ser gentil com as pessoas, cuidar o máximo que a gente puder de nós mesmos, porque vamos refletir isso para o mundo. Então, muita gratidão. Eu honro Cuidar muito. dos nossos recursos, né, Paty? Cuidar dos nossos recursos internos, da nossa casa. E eu também vou. Essa live vai ficar gravada para você que está assistindo gravada ou ao vivo. Eu vou deixar o link para a doação para a nossa amiga Aline, que está com câncer e está precisando muito das nossas orações, da nossa ajuda para fazer um tratamento no México. Então, se você puder compartilhar ou ajudar de alguma forma, qualquer ajuda é bem-vinda. E agradecer, Paty, por você estar aqui mais uma vez. Nem quero ir embora. Por aí a gente vai fazer umas 3 horas de ao vivo na nossa conversa. Vamos, Paty, vem pra cá. Irei em breve. Amada, Então muita... tá bom. Um beijo para todo mundo. Boa noite para quem está encerrando o dia. Bom dia para quem está começando. Seguimos juntos na luz. Um abraço. Beijo, Paty. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau.